Vocês viram que teve mudança na correção da redação do Enem de alguns aspectos da competência 2 e da competência 5. 2, 3 e 5 foram as competências mais afetadas pela correção do Enem agora com a Sebrasp. Então, o que eu vou fazer com vocês hoje? Eu vou simplesmente corrigir uma redação que em 2022 seria nota 1000, só que em 2023 não seria por conta desses detalhes, tá? Lembrando que se você já faz uma redação do jeitinho como eu falo, ponto a ponto, linha a linha, você tiraria nota 1000 em 2022 e 2023. Você vai entender por quê. Mas essa redação aqui, ela não tiraria porque ela não fez o que eu falei. Então agora você vai entender exatamente o que você tem que fazer nessa reta final para buscar o seu 1000. E quem quer tirar o 1000, coloca aí, quero tirar 1000. Quero tirar 1000 para fio, não quero ficar com 900. Nada contra os 900, né, senhores? Mas se eu tenho condição de tirar 1000, por que eu vou tirar 900? É um pensamento meio lógico, né? Pensamento meio óbvio. Se eu tenho condição de tirar 1000, eu não vou querer tirar 900. E a diferença entre o 1000 e 900 está nos detalhezinhos simples. Olha aí, fala Letícia, muito bom. Aí, ó, botou cenário novo de novo, top, gosto do cenário. Então vamos lá. Preste muita atenção nessa redação aqui, ó. Que antes seria 1000 e agora não, tá? Primeiro, deixa eu fazer um overview para vocês dessas alterações, que eu sei que muita gente não viu meu vídeo, porque tem outras coisas para ver também, né? Você não tem só a redação para estudar. Então, eu não vou esperar que vocês tenham visto o vídeo que eu gravei para o YouTube sobre as mudanças. Então, preste atenção aqui agora. Galera, o que mudou da correção do Enem efetivamente? Ó, competência 1, basicamente, tu não vai ter nenhum tipo de alteração na tua vida, porque o Enem, ele permitia que você cometesse 2 erros de vírgula, agora ele só permite que você cometa 1 erro de vírgula, porque a vírgula agora é considerada desvio de estrutura sintática, não mais desvio de gramática, beleza? Então, você já tem que citar vírgula de qualquer jeito. Competência 2 é uma das mais afetadas, tá? Então, preste atenção na competência 2. Ó, competência 2, a banca espera que você retome seus argumentos na conclusão. A gente já fazia isso, não já fazia? Sim ou não? A gente já pegava o nosso argumento 1 e dava uma solução para ele na proposta. A gente já pegava o nosso argumento 2 e dava uma solução para ele na proposta. Então, mudou alguma coisa na tua vida? Não mudou. Se você não fazia isso, é porque você não estava seguindo as minhas orientações. Agora, se você já fazia, quem já fazia, comenta aí no chat já. Quem não fazia, não comenta nada para não passar vergonha. Beleza. Outra mudança, passou a se preocupar com todos os repertórios. Então, se antes lá você fizesse um repertório bom e 2 repertórios meia boca, 2 repertórios ruins, você ganharia 200 pontos. Agora não, tá? Agora você não ganha mais. Muda alguma coisa na tua vida? Não, porque eu sempre falei para você fazer os 3 repertórios pertinentes, produtivos, bonitinhos, organizados. Beleza, então agora você tem que selecionar um bom argumento. Ficou mais exigente quanto ao uso do repertório produtivo. Ele está obrigando a marcação da retomada. Meu Deus, prof, o que é tal da marcação da retomada? Eu sei que parece coisa complexa, galera, mas não é complexo. O que é a marcação da retomada, monstro? Marcação da retomada é assim, é uma hipótese, tá? Imagina só que o tema da redação seja aquele sobre autocuidado, que foi o tema da última aula. Foi o tema da última aula, foi autocuidado? Ou da antepenúltima aula? Ou da penúltima aula, enfim, tem um tema aí sobre autocuidado. E aí o repertório que você citou, por exemplo, foi período colonial. Show. Sobre isso, desde o período colonial, a população pobre não dispunha de atendimento médico e era forçada a trabalhar por longos períodos para manter sua sobrevivência. Repertório normal, né? O que é uma retomada marcada? É quando você usa a palavra colonial no aprofundamento. Por quê? Antes, se você colocasse assim, ó, antes, ano passado, tá? Se você colocasse de forma análoga, essa cruel realidade ainda se manifesta. Estava ótimo. Antes estava ótimo. Mas agora, eles ficaram um pouquinho mais exigentes. Eles querem ver claramente que você está falando do período colonial que você citou antes. É isso que é marcação, é retomada marcada. E lá no manual dos corretores, que eu não vou mostrar para vocês porque eu não quero ser preso, eles falam sobre a retomada. Ela tem que ser por analogia, por contraste, por exemplo. Analogia, contraste ou exemplo, que são os raciocínios lógicos que a gente já usa, né? Analogia é denunciar a perpetuação, comparar teoria e prática, comparar a realidade, contraste. Teoria, direito versus privilégio, ou a exemplo do que fulano narra, não é exemplo do que
Michel Foucault falava em sua obra. Então isso aqui não mudou nada da tua vida, monstro. Só tem que ficar um pouco mais atento para não cair nessas bobeiras. Competência 3. Eles agora trouxeram uma tal da direção propositiva. O que é a tal da direção propositiva? A gente já falava disso também. Por isso que eu falo que a galera da Master sempre está muito à frente dos outros. Porque o que é direção propositiva? Direção propositiva é isso aqui, ó. Levantar problemas concretos durante desenvolvimentos com exemplos de seus raciocínios. Por exemplo, na hora que tu está lá fazendo tua argumentação, você fala, ó, tá tudo errado, por quê? Haja vista longas jornadas de trabalho, um exemplo, beleza? Um exemplo. Ou, às vezes, duplas jornadas, que impedem a visita a nutricionistas, mais um exemplo, academias, mais um exemplo, psicólogo. Então, 3 exemplos concretos. Show. Feito isso aqui, você já está mostrando a tal da direção propositiva. O que é direção propositiva? Nada mais é do que você mostrar que, em algum momento, você vai dar solução para esses problemas. O que é propositivo? Aquele que dá proposta. O que é direção? Aquele que aponta. Então, quando você levanta um problema, você está apontando que aquele problema será solucionado. Beleza, beleza. Vamos fazer aqui hoje uma proposta de invenção do jeitinho como tem que ser, tá? Vamos fazer junto aqui com vocês, porque a proposta da mão na massa é justamente essa. Para você não ficar com dúvida e já colocar em prática tudo isso. Competência 4, você pode ignorar, porque não teve nada para você. Nada, esquece. Competência 5, aí agora que o bagulho fica chato. Chato assim, porque é detalhe, não chato porque é difícil, entendeu? Vamos lá. Antes, como é que era? Cada elemento da proposta valia 40. Então, se a redação tivesse 5 elementos da proposta, 40, 40, 40, 40, 200. A conta mais lógica, né? Agora mudou um pouquinho. Agora, eles primeiro avaliam a ação. A ação, ela é vista primeiro do que todos os outros elementos. Depois que eles avaliam a ação e a ação fica boa, aí eles começam a avaliar os próximos. Depois eles avaliam a agente, o meio e a finalidade. Depois que eles avaliam a agente, o meio e a finalidade, eles verificam se a proposta está articulada com a discussão desenvolvida nos argumentos. Isso aqui vai derrubar muita gente do Enem, tá? Por quê? Às vezes o cara fala sobre desigualdade social lá no parágrafo do desenvolvimento, mas na conclusão ele não fala mais sobre pobreza, não fala mais sobre desigualdade. Então a proposta não está articulada com o argumento que ele desenvolveu. Então, se isso aqui, uma coisa muito importante, hein? Se não estiver vinculada, você tira apenas 80 pontos na proposta de invenção, tá? Isso aqui é muito doideiro. Então vai ter muita nota de 700 esse ano, tá? Infelizmente vai ter muita nota de 780, 760, porque a pessoa que ela faz uma proposta boa, só que não relaciona com os argumentos dela, o teto da proposta de invenção vai ser apenas 80 pontos. Aí depois que tudo isso está feito, aí sim eles avaliam se tem detalhamento ou não. Show de beleza. Aí tem uma coisa muito importante, tá, galera? Aquele nosso detalhamento exemplificativo e detalhamento explicativo continuam valendo, tá? Mas eles estão dando mais valor para o detalhamento exemplificativo. Vou falar disso daqui a pouquinho. Mas estão dando mais valor para o detalhamento exemplificativo, aquele do como. Então, o Enem obriga a solução do argumento 1 e do argumento 2 na proposta, certo? Você pode fazer apenas uma proposta ainda, normal. Essa tua única proposta tem que solucionar os 2 problemas. Como? A ação soluciona o argumento 1, a finalidade soluciona o argumento 2. Vou dar exemplo daqui a pouquinho, tá? E é sua obrigação fazer uma proposta completa, beleza ou não beleza? Show! E se você quiser, você pode fazer 2 propostas. Profim, minha letra é garranchão. Se você tem tua letra garranchão, faz o quê? Uma proposta completa. Se a tua letra é pequena e você tem condição de fazer 2, faça 2. Como? As 2 completas. A primeira proposta solucionando o argumento 1, a segunda proposta solucionando o argumento 2. Para fim, vai mudar muito a minha vida? Não vai não, cara. Isso aqui, se você quiser, pode continuar fazendo uma, ou então faz as 2, não vai ter problema nenhum. Quem sabe fazer proposta de intervenção, faz uma, faz 2, faz 3, não tem problema nenhum. Beleza. Ainda avaliava a proposta de intervenção mais completa, mas ela tem que ser capaz, o Enem ainda avalia, tá? Ainda avaliava não. Ele ainda avalia a proposta mais completa, mas ela tem que ser capaz de discutir. Uma coisa muito importante, qual que é a diferença entre discutir e solucionar? Discutir. Não dá para solucionar a desigualdade social, porque a desigualdade social é histórica, mas dá para, pelo menos, discutir sobre isso, debater. Então, discutir argumento e argumento 2. A banca essa banca agora, Sebrasp, ela parece não ter muita clareza sobre o que é o detalhamento. Então, minha sugestão, marque o detalhamento com as palavras como, a exemplo de ou por exemplo. Beleza, galerinha? A Bia perguntou, é obrigatório ter 2 propostas? Não é obrigatório.
obrigatório você fazer apenas uma proposta completa. Mas a minha sugestão é que você faça duas propostas, se quiser, tá? Sugestão, se quiser. O detalhamento marcado com travessão ainda vale? Sim, só que o que está valendo mais são os detalhamentos exemplificativos, tá? De todo modo, a gente já fazia dois. É isso que eu sempre pedia para você, eu sempre fazia dois. Pode ser uma proposta completa e outra parcialmente completa? André, ele perguntou. Não aconselho. Eu aconselho que você faça as duas completas. Poder pode. Só que como o Enem está nessa indefinição, os corretores estão um pouco confusos, se ele encontrar uma segunda proposta incompleta, ele pode tirar um pontinho seu ali de sacanagem. A nota agora é 80 pontos? Não. A nota 200 pontos da competência. 2, não muda a nota. Mas, se você não soluciona o problema, você vai perder 120 pontos. Você entendeu isso? Beleza, muito bom, galera. A Sara falou, exatamente, desde o ano passado, o Profim falava para colocar 2 detalhamentos. Show de bola, exatamente. Então, cara, é muito difícil viver à frente do seu tempo. Eu sofro com isso, espero que vocês também sofram. Viver à frente dá trabalho demais. Tem uma música do Felipe Ret que você não entende o quanto é difícil viver 10 anos à frente. E eu acho que a gente vive 10 anos à frente mesmo. Não 10 não, mas pelo menos uns 2 anos à frente a Mastercard das outras pessoas. Beleza. Então agora, vamos ver aqui na nossa folha. Eu entreguei essa folha para vocês aí, tá? Hoje mais cedo durante o dia. E aí eu vou ler essa redação. Eu sou o maior fã do Felipe Ret, é verdade. Você não entende o quanto é difícil viver 10 anos à frente. A música dele. Beleza, galera. Então prestem atenção nessa redação. Uma redação muito boa, mas ela falha no sentido da nova correção. Então, preste atenção aí, tá? Quero que vocês sejam ativos. Podem comentar aí bastante no chat, que eu tô vendo no chat. E daqui a pouquinho quero ouvir vozes. Beleza? Vamos lá. A produção ficcional This Is Us revela a trajetória de Kate, que, desde a infância, é vítima de comentários negativos a respeito de seu corpo e de seu peso. Muito boa essa abordagem, gostei muito. Nesse sentido, fora da ficção, a gordofobia prejudica a garantia do direito à dignidade humana, que representa cruel problema a ser combatido. Com efeito, há de se combater não só a maldade humana, mas também a omissão do Estado. Quero que vocês abram aí o áudio. Vocês conseguem abrir o áudio ou só eu consigo desmutar vocês? Eu acho que vocês conseguem, né? Tenta aí alguém falar comigo. Assim, oi! Oi. Beleza, aproveita que você já falou, dona Laura, e me fala. O que vocês acharam aí de errado, de acordo com a nova correção, nessa introdução? Nada? Alguma coisa? Eu não achei nada. Eliane. Olha que Eliane apareceu. A retomada não tá clara. Olha quem falou da retomada. Eu, Quem olhou? Caterine. Caterine, show de... Exatamente, a retomada não está clara. Na verdade, até teve retomada quando ela fala aqui, ó, fora da ficção, você percebeu? É uma retomada, só que o Enem, ele está querendo uma retomada marcada. E como que eu faço uma retomada marcada? A gordofobia prejudica a garantia do direito de dignidade humana. Tem que falar da série aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Olha a próxima redação. Eu reescrevi ela toda de acordo com um novo tipo de correção, ó. A produção ficcional This Is Us revela a trajetória de Kate, que desde a infância é vítima de comentários negativos a respeito do seu próprio corpo e peso. Nesse sentido, a gordofobia, que afeta a protagonista, olha aí, ó, também prejudica a garantia do direito à dignidade dos indivíduos fora da ficção. Então, você percebeu o que eu fiz aqui? Eu faço uma retomada marcada, retomando diretamente com a palavra Kate. Pronto aí, ó, só isso. O que representa cruel problema a ser combatido. Com efeito, há de se combater. Tem uma repetição do combatido e do combater. Eu não curto repetição na mesma linha, tá? Então, repetição a nível da linha, a gente tenta tirar. Com efeito, há de se desconstruir. Beleza, profinho. Ok, galera, entenderam então essa parada retomada marcada, né? Show de... Quem entendeu... Comenta aí, bota um comentário, ok. Diante desse cenário, vamos agora para o desenvolvimento no formato pré-correção, tá? Desenvolvimento pré-Sebrasp. Diante desse cenário, a crueldade dá lugar ao preconceito. Ó, aqui eu quero que vocês anotem uma coisa, tá? Anotem aí num post-it para vocês conseguirem ter isso claro até o dia da prova do Enem, que inclusive tá muito perto, meu Deus! Caraca! E quem é do Rio de Janeiro, eu quero dar um abraço em vocês e conhecer vocês no meu aulão. O aulão é para você ver conteúdo? Também, só que é muito mais conteúdo, é para você extravasar, relaxar e se sentir mais confiante para
o Enem. Quem já comprou o aulão, comenta aí já. E quem não mora no Rio, é uma pena, porque vai ser só para quem é do Rio, não vai ser transmitido. Pelo menos até então não vai ser, né? Se for transmitido, eu compartilho com vocês, beleza? Então, uma coisa muito importante, ó. Primeira regra, eu quero que você coloque a palavra-chave do problema no tópico frasal. Entendeu nada, né? Calma, vou explicar de novo. Primeira dica, coloque a palavra-chave do problema no tópico. Beleza ou não beleza? É isso, galera. Qual que é a palavra-chave do problema? Gordofobia. Certo? Então, eu queria. Ou então, não precisa ser necessariamente gordofobia, pode ser preconceito contra a pessoa gorda. Então, preconceito em função do peso, assédio contra o indivíduo obeso, ou às vezes a pessoa nem é obesa, né? Às vezes ela está acima do peso e ela sofre gordofobia. Então, assédio à pessoa que está acima do peso. Beleza. Como é que seria, então, essa primeira regra? Eu quero que todo mundo coloque no post-it aí, tá? Beleza. Como é que seria, assim, ó? A crueldade, motivo, desrespeito contra pessoas acima do peso. Esse aqui é o top frasal, do jeito certo, como tem que ser feito, tá? Então, onde que está a palavra-chave do problema? Pessoas acima do peso. Desrespeito contra pessoas acima do peso. Essa aqui é a palavra-chave do problema. Pronto. É difícil aqui? Não é difícil. É detalhe? É detalhe. Eu sei que vocês, com o que vocês já têm, vocês já são capazes de tirar 900. Só que 900, para mim, ele é um resultado legal, mas eu quero que vocês tenham condição e tenham convicção que vocês podem buscar o mil. Ah, profinho, cheguei lá e tirei 900, tirei 920. É para eu chorar, para eu sofrer? É para eu ficar desesperado e ficar com vergonha? É claro que não, monstro. A gente vai na luta para poder dar um nocaute no primeiro round da parada. Mas se a gente não consegue no primeiro round, ou então se a gente não consegue o resultado impecável de 1000, mas consegue 960, 980, 880, não é para você ficar com vergonha. É para você ficar com vergonha se você teve condição e fez pouco caso, fez pouco mole. Aí sim, né? Mas se eu sei que vocês estão aqui na marcha, vocês não estão fazendo corpo mole para nada. Então, nada de falar assim, caraca, prof, não tirei 1000, não vou falar minha nota. Claro que não, moço. Você vai falar porque a gente quer uma família, não tem nada de juízo de valor contra a sua nota. Mas a gente busca o 1000. Beleza. Ó, continua. A esse respeito, Gilberto Freire, renomado sociólogo brasileiro, descreveu uma sociedade baseada em padrões pré-definidos, os quais são cruelmente exigidos e provocam a marginalização daqueles que divergem. Beleza, repertório, né? Nesse viés, essa postura social retrógrada demonstra a maldade historicamente construída. Opa, qual que é o probleminha desse parágrafo? Vocês conseguem perceber aí ou não? Quero que vocês me falem, tá, galera? Eu quero ouvir vozes. Por fim, tô com vergonha de falar, então eu não vou fazer mais mão na massa. Se você não fala nada, eu vou ficar boladão, vou ficar... Não retomou o repertório. Não entendi, fala aí, abafou aí primeiro. Não retomou o repertório. Ah, não houve uma retomada clara do repertório, exatamente, Luan, perfeito. Então, aqui até houve retomada. Quando ele fala essa postura, já é uma retomada. E estava boa para o ano passado. Estava boa. Tem retomada, monstro. Só que eu quero uma retomada do quê? Quero uma retomada marcada, uma retomada clara, que é a segunda dica. A segunda dica é faça retomada marcada. Profinho, no caso, eu acho que essa retomada não tá muito explícita, tipo, não tá usando o repertório, no caso, né? Não tá marcando o repertório. Exatamente. Essa retomada não está explícita, não está marcando o repertório. Exatamente, está perfeito, Keliane. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho como é que é o jeito certo. Essa postura social retrógrada demonstra a maldade historicamente construída. Show. Essa é a segunda dica, então. Então, se você tiver nessa véspera de Enem, encontrar o seu tiozão do churrasco, que sempre pergunta aquela coisa assim, e aí, qual que vai ser o tema do Enem? Cara, eu nunca te ofereci R$ 1 para tu comprar um livro, mas ele pergunta as coisas para você, para te deixar mais ansioso ainda. Tu vai dizer, cara, eu não estou preocupado com o tema, eu estou preocupado em colocar a palavra-chave no problema no tópico, eu estou preocupado em fazer uma retomada marcada dentro do meu desenvolvimento. Estou preocupado em solucionar os meus problemas de conclusão. Ele vai entender nada que você falou, mas você vai saber que você está procurando, você está com um foco naquilo que você sabe de fato que vai dar resultado para você. Adivinhar tema não vai te dar resultado nenhum. Ah, adivinha o tema, legal para o teu ego. Mas não adianta nada você adivinhar o tema e não apresentar o que o Enem quer de você, que são esses critérios. Na medida, uma outra coisa. Eu falei disso na aula passada da Mão na Massa. Vocês esqueceram, né, danado? Vocês têm amnésia. Deixa eu ver onde que eu coloco isso. Ó, terceira dica. Coloque a palavra
palavra-chave do problema no aprofundamento argumentativo. Quem é que lembra disso aí, que eu falei semana passada? Coloca nos comentários, lembro. Coloque a palavra-chave do problema do aprofundamento argumentativo antes do exemplo. Beleza, profinho. Qual que é a palavra-chave mesmo? Gordofobia, preconceito contra a pessoa gorda, preconceito em função do peso, preconceito em função do corpo, preconceito em função da compleição corporal, palavra bonita que eu vi hoje, eu estava vendo a redação de vocês, eu vi que alguém usou a palavra compleição, achei tão bonita, sabe, tão legal. Compleição é o aspecto corporal da pessoa. Beleza. Tem aqui alguma referência à gordofobia nessa frase, sim ou não? Aqui, ó. Essa frase em azul tem alguma referência à gordofobia? Nesse viés, essa postura social retrógrada, ou seja, esse preconceito, demonstra a maldade historicamente construída. Não tem nenhuma referência clara à gordofobia. Show? Então não está tão adequado. A Karen fez uma pergunta muito boa. Tenho medo de ficar redundante. Todas as vezes que vão marcar a palavra-chave tem esse bloqueio. Não, você não fica redundante não, tá? Porque você não está usando aleatório, você está usando em pontos especiais, pontos específicos. Se você não colocar a palavra-chave com medo de ficar redundante, o que vai acontecer? Você vai ficar fora do tema. A sua redação vai ser sobre estereótipos, a sua redação vai ser sobre, tipo, preconceitos sociais. A tua redação é sobre preconceitos sociais? Não. A tua redação é sobre um tipo específico de preconceito, que é gordofobia. Ah, eu tenho medo de restringir o tema para gordofobia. O Enem está pedindo isso. Vou mostrar daqui a pouco o exemplo. Na medida em que persistência de comentários negativos, pejorativos a pessoas gordas revelam essa continuidade. Ó, depois ele até fala aqui, ó, de gordofobia. Você entendeu o que eu estou falando? Depois ele até fala comentários pejorativos contra pessoas gordas. Beleza, ele falou, mas eu quero que você suba essa referência aqui, ó, para cima. Suba para cima é ótimo, né? Suba para cima. Revela a continuidade no imaginário da população de relações sociais estereotipadas. Beleza. Além disso, é incoerente que uma nação mundialmente conhecida como solidária ainda mantenha a gordofobia como regra, de forma a permitir que o Brasil seja país marcado pela hostilidade. Beleza. Ó, deu exemplo aí, sim ou não? Ele deu exemplo anti-lacuna? Deu, ó. Comentários, tá? Não é comentaris, não, comentários pejorativos. É um tipo de exemplo. Então, deu um exemplo. Perfeito aí, tá ok. Então, beleza, deu exemplo aqui. Terceira dica foi, né? Quarta dica. Na hora que você estiver concluindo o teu parágrafo, é para usar o além disso? O além disso é um conectivo de conclusão? Sim ou não? Bota nos comentários, eu quero ver. Ih, galera, esqueci de gravar. Ah, não, tô gravando. Assim que deu clique, ele grava automático. O além disso, ele é um conectivo de conclusão? Não, ele é um conectivo de adição. Não é para você usar conectivo de adição na conclusão do parágrafo. Então, a quarta dica é use conectivo conclusivo no fechamento do parágrafo. Beleza ou não beleza? Use conectivo conclusivo no fechamento do parágrafo, porque aqui é como se você tivesse errado o conectivo. É um erro de coesão isso aqui. Beleza? Vamos ver então como é que fica o jeito certo de fazer o desenvolvimento. O jeito certo, o jeito padrão ouro, padrão nota 1000. A esse respeito, Gilberto Freire, renomado sociólogo brasileiro, descreveu uma sociedade baseada em padrões pré-definidos, os quais são cruelmente exigidos e provocam a marginalização daqueles que deles divergem. Não é daqueles que os divergem, não, tá? Porque quem diverge de alguém, diverge de alguma coisa, não é deles divergem, tá? Aqui eu tenho uma regência com a preposição de, beleza. Nesse viés, esse conectivo tá certo ou tá errado, galerinha? Falem aí, bota nos comentários se tá certo ou se tá errado, quero saber. Ó, vamos ver agora, aqui, ó, nesse viés, essa mentalidade retrógrada apontada por Freire se manifesta na forma da gordofobia. Pronto, aí, lindo. Uma pessoa aleatória, uma pessoa que não está na Master, ela olha essa frase e ela não sabe que nessa frase eu tenho pelo menos 3 conceitos aqui. O primeiro conceito é esse conceito do nesse viés, que é um conectivo de continuidade da ideia, tá certo, tá? Então, uma coisa ruim acontecia, uma coisa ruim continua acontecendo, então nesse viés, segue o viés. Ok. Então aqui, ok. Outra coisa, essa mentalidade retrógrada apontada por Freire. O que é isso? Qual que é o nome dessa segunda regrinha do apontada por Freire? É uma retomada marcada. Retomada marcada, monstro. Então, bota aqui, ó, retomada marcada. Beleza. Conectivo, retomada marcada, se manifesta na forma de que? Gordofobia. Terceira regrinha,
palavra do problema no início do aprofundamento argumentativo antes do exemplo. Palavra-chave do problema. Pronto, muito bom, galerinha, muito show. Todo mundo entendeu isso aqui? Isso aqui é muito importante. Posso acabar aqui? Claro que não. Agora vem exemplos anti-lacuna. Alguém perguntou aí sobre exemplos anti-lacuna. Como é que eu faço para que meu exemplo anti-lacuna não tangencie o tema? Vocês também fazem umas perguntas complexas. Meu Deus! Vocês me deixam aqui, tem que até beber uma água aqui para responder essa pergunta. Sabe quando o professor bebe água? Antes de responder uma pergunta, é porque ele não sabe como responder essa pergunta de uma vez. Então ele está ganhando tempo com você. Muito bom. E uma outra coisa também, quando o professor sente que a turma não está acertando uma questão, ele força a voz dele num gabarito específico para te ajudar a acertar e você ficar com uma autoestima melhor. São técnicas, né, galera? Técnicas para você ficar mais de bem com a vida. Um brinde a nós, né, senhores? Qual que é a pergunta mesmo? Como é que eu faço para os exemplos anti-lacuna não tangenciar o tema? Use a palavra do problema neles, tá? Como, por exemplo, pessoa gorda. Então, o que eu usei a palavra pessoas gordas? Por quê? Porque eu estou dando um exemplo e, para não tangenciar o tema, eu sempre uso palavras do campo semântico da redação. Muito bom, vou dar esse exemplo aqui agora, então. Como que eu faço para não tangenciar o tema na minha redação? Use palavras do campo semântico dessa redação. Profinho, meu Deus! O que é um campo semântico? Campo semântico são palavras associadas a esse tema. Quais são as palavras desse campo semântico? Gordo, gordofobia, gordofóbico, assédio contra a compleição corporal, assédio contra a pessoa gorda, assédio contra a pessoa acima do peso, discriminação em função do peso, são palavras do campo semântico. Quanto mais palavras do campo semântico você usa, mais dentro do tema você fica, monstro. Beleza? Era para ter anotado essa frase e me marcado no Instagram, porque eu gostei dessa frase, achei muito legal. Vou até fazer um post no Instagram com essa frase. Vou dar um zoom aqui em mim, dá um zoom. Zoom, produção. Quanto mais palavras do campo semântico da redação você usa, mais dentro do tema você fica. Aula! Aula! Beleza. Essa medida, vamos lá. Na medida em que ainda ocorrem comentários pejorativos contra pessoas gordas. Ali, ó. Exemplo anti-lacuna aqui. Beleza. Essa discriminação, ó, uma outra coisa, ó. Repara que na versão anterior tinha apenas um exemplo anti-lacuna. Lindo! Você vai lá pro Enem fazer a redação, vai dar um exemplinho só? Pelo amor de Deus, né, monstro? Tu vai dar mais de um exemplo, se você puder, se você tiver uma letra que permita. Então, dê mais de um exemplo. Como é que eu faço para dar um exemplo sem ficar longo período? Coloca assim, ó. Essa discriminação também pode ser exemplificada. Por que eu estou usando a palavra exemplificada, monstro? Por quê, galerinha? Um segredinho para vocês. Eu estou num grupo de professores do Brasil inteiro, deve ter mais de 50, 70 professores corretores do Enem. E, além disso, eu também tenho um curso de corretores de redação com mais de 400 professores do Brasil todo. E, pasmem, só que a grande maioria deles ainda tem dúvidas sobre a correção da redação do Enem em 2023. Eles vão corrigir o Enem e eles estão com dúvida na correção. Então, o que você tem que fazer, monstro? Tem que simplificar. Então, se ele estiver procurando o seu exemplo, você vem aqui e coloca assim, ó. Essa discriminação também pode ser exemplificada. Você está mastigando a correção para ele. Olha o áudio aí, monstro. Exemplificada pela exclusão da pessoa gorda. Ó, tem até que tirar aqui, tá repetindo, tá, galera? De vagas do mercado de trabalho, como se sua compleição corporal invalidasse sua capacidade. Exemplo claro. Às vezes a pessoa é gorda, não é contratada porque ela é gorda. Ninguém fala, né? O empregador fala assim, não, você não tem perfil da vaga. Mas, na verdade, está sendo preconceituoso, como se o formato do corpo da pessoa, e para não usar formatos e compleição, me apropriando de uma palavra que vocês usaram, como se o formato do corpo invalidasse a capacidade. Pronto aí. Acabou que eu nem troquei o além disso. Era para ter trocado, dei mole. O além disso aqui não, tá, mostra. Aqui é o assim, dessa forma. Assim, é incoerente que uma nação mundialmente conhecida como solidária ainda mantenha a gordofobia como regra. Show de bola! Fala, Júlia! Oi, Profinho, boa noite. Eu tô com uma dúvida no aprofundamento do D1, porque você falou semana passada que não podia colocar a frase-chave do tema
na exemplificação, né? Mas essa parte, na medida em que seria uma exemplificação, Eu falei o quê? Eu falei que não podia botar a palavra-chave do tema no isso. exemplo. Você falou que tinha que colocar a palavra-chave do tema no raciocínio lógico. Não é que não possa botar a palavra-chave do tema no exemplo. É porque você tem que colocar a palavra-chave do tema no raciocínio. E se você puder colocar no raciocínio, no exemplo, no fechamento, no tópico, você coloca, entendeu? Não é um ou outro. Você vai subir a palavra-chave do tema para essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Tanto que eu acabei de fazer isso, ó. Eu coloquei a palavra pessoa gorda, que é a palavra, de alguma forma, de certa forma, é a palavra-chave do tema, no exemplo antilacuna. E isso eu coloco ela aqui antes, ela bem em cima aqui, tá? Então você fez uma confusãozinha aí, mas que bom que você fez essa pergunta. Entendeu? Entendi. É porque eu cheguei agora. Valeu. Fala, Letícia. Aí, só para concluir na minha cabeça, essa parte rosa, essa discriminação também pode ser exemplificada. No caso, tem que ter esse nome exemplificada. Não poderia ser essa discriminação. Também acontece pela exclusão da pessoa gorda. Se eu botasse só isso, eu iria perder ponto. Não isso. que você fosse perder ponto, mas essa tua frase aí, ó, essa exclusão também acontece essa discriminação também acontece pela exclusão da pessoa gorda no mercado de trabalho. Beleza, só que em vez de colocar também acontece por, você pode deixar mais claro que você está fazendo um exemplo. As duas estão certas, entendeu? Só que uma vai deixar mais claro, mais fácil do corretor perceber que você está dando um exemplo anti-lacuna para ele. E aí, tudo que for mais fácil para ele perceber que eu estou fazendo, eu vou fazer. Beleza? Show. Beleza, galerinha. Ó, eu não vou ler o próximo. Vou ler o próximo aqui e vou logo partir para a conclusão, porque a conclusão também é importante. Uma coisa muito, muito legal, muito importante. Lembrem que aqui a gente está falando de quê? Comentários pejorativos, exclusão da pessoa gorda por conta da sua compleição corporal. Esses problemas que eu estou levantando, eles vão aparecer onde depois? Eles vão sumir? Não vou falar deles nunca mais. Nunca mais vou falar de comentários pejorativos. Tipo, levantei o problema e o problema ficou lá no desenvolvimento e nunca mais ele voltou para ser resolvido. Não, monstro. Exatamente aqueles problemas que você levantou no seu desenvolvimento, eles mesmos são os problemas que você vai dar na solução, de forma clara, expressa, concreta, muito linda. Vamos lá. Ademais, a omissão do Estado evidencia a manutenção de estereótipos a respeito do corpo. Estereótipos a respeito do corpo tem a ver com gordofobia, então a palavra-chave está ali. Show de... Vamos usar as cores que a gente usa na Master, tá? Você já sabe até as cores que a gente usa. Vermelho para o tópico frasal, pronto. Amarelinho para fundamentação. Sobre isso, John Locke defendeu a ideia de que os cidadãos cedem sua confiança ao Estado, que em contrapartida deve garantir direitos básicos à população, exemplo da dignidade. Pronto, repertóriozinho normal, já faz isso normal. Beleza, agora vem. Ocorre que a inexistência de leis que punam atitudes gordofóbicas e de políticas públicas. O que eu estou fazendo aqui? Eu já estou dando um exemplo, já estou criticando o Estado, raciocinando a omissão do Estado e já estou dando um exemplo logo. Entendeu a parada? Então, eu não falei assim, ocorre que o Estado se mostra falho, haja vista a falta de leis e a falta de políticas públicas. Não, já estou dizendo, ocorre que faltam leis que punam as atitudes gordofóbicas e faltam políticas públicas. Que políticas públicas? Como, e a palavra gordofóbica aqui, Por que eu botei a palavra gordofóbica aqui? Para ser a palavra-chave do tema na primeira linha do aprofundamento argumentativo. Agora vem os exemplos, Na verdade, isso aqui já são exemplos, né, anti-lacuna. Como centrais de denúncias agressores. Então, estou dizendo exemplos. Então, faltam leis que punam as atitudes de gordofóbicos e faltam políticas públicas como centrais de denúncias agressores. Tudo isso aqui é exemplo, beleza? Isso tudo motiva a impunidade desse preconceito na sociedade e demonstra a incapacidade brasileira em cumprir o ideal estabelecido por Locke. Olha aí o Locke aqui, marcado. Locke marcado, retomada marcada. Assim, enquanto a inércia das autoridades se mantiver, o Brasil será obrigado a conviver com uma cruel adversidade dos pontos. A discriminação social em função do peso. Beleza? Pronto, galerinha. Então, se eu tivesse que fazer um exercício com vocês, galera, vamos fazer um exercício aqui. Vamos marcar os problemas que a gente levantou. Eu marcaria o quê? Comentários pejorativos, inexistência de leis, falta de um local específico de denúncias dos agressores da gordofobia, falta de políticas públicas, beleza. Agora vamos para a conclusão e vocês vão ver como que a gente faz isso, tá? Quinta dica, retome a sua tese na conclusão. Uma coisa que vocês já fazem meio que
sutilmente, agora vai ficar uma coisa mais delimitada, tá? Retome a tese. Qual é a minha tese? Lembra que a gente faz nosso planejamento CDA? Crítica, direito, argumento? Então, crítica a gordofobia se mostra um grave problema. Então, a gordofobia, portanto, precisa ser... O combate à gordofobia precisa ser a regra no Brasil, retomei a tese. A Larissa perguntou, obrigatório? Larissa, na redação tem uma coisa assim, não é obrigatório, mas é bom. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Já estão nessa jornada há algum tempo. Ah, não é obrigatório, mas é bom. Então, é bom por quê? Porque isso ajuda o corretor a corrigir seu texto. Eu corrigi uma redação hoje aqui na internet, que o início é assim, medidas devem ser tomadas para resolver o problema. Beleza, não resolveu a tese, então cita a tese de volta. Logo, beleza, as escolas e o Ministério da Cidadania, agente, certo? E aí, o esquema é o seguinte, o esquema é, na ação, eu soluciono o argumento 1, na finalidade, eu soluciono o argumento 2. Era para estar anotando essas coisas se você tiver dificuldade nisso. Eu já falo isso várias vezes, mas enfim, você tem que internalizar isso. Ó. Na ação, eu soluciono o argumento 1. Qual que é o argumento 1? A questão dos... Qual que é o argumento mesmo? Na maldade humana. Maldade humana diante do comportamento gordofóbico. Olha aí, ó. Devem combater os estereótipos que motivam a gordofobia. Então, combater estereótipos, combater a situação. Olha aí, ó. A Adriele perguntou, se retomar a tese na ação é válido também? Não aconselho. Aconselho que na ação você retome seu argumento. Por que que eu aconselho que na ação você retome o seu argumento? Para você cumprir aquela regrinha que eu falei mais cedo, para você cumprir essa regra aqui, ó. Para você cumprir essa regra aqui, ó. Para você cumprir essa regra aqui, ó. Verificar se o argumento 1 e o argumento 2 estão solucionados na proposta, beleza? É para isso que eu estou fazendo essa parada de solucionar o argumento 1 na ação e o argumento 2 na finalidade, beleza, beleza. Show. Ó, agora vem por meio. Então aqui eu tenho a ação solucionando o argumento 1. E o meio? O meio, ele vai resolver os problemas que estão acontecendo por meio de projeto pedagógico. Como? Detalhamento. Detalhamento. Aqui o por meio é o meio, né? Beleza. Como? Palestras capazes de mostrar que os comentários pejorativos contra a pessoa gorda... Opa! O que eu acabei de fazer aqui, ó? Comentários pejorativos. Que foi o problema que eu levantei lá em cima. São nocivos à sociedade. Show. Beleza, vamos continuar. Essa iniciativa terá finalidade e na finalidade eu soluciono o argumento 2. De evidenciar a importância do combate ao assédio em função do peso corporal. E de mobilizar o Estado. Aqui, ó. Mobilizar o Estado, argumento 2. A criar uma lei... Opa, tá vendo aqui, ó? Criar uma lei. Se lá em cima eu critiquei falando que não existem leis contra a gordofobia, aqui eu vou pedir para ele criar uma lei que pune os infratores denunciados através de um canal específico criado pelas autoridades de segurança. Então você falou que lá em cima eu falei que não tinha canal específico, não tinha lei, ainda tinha comentários pejorativos, tinha omissão do Estado. Então tudo isso vai lá para minha conclusão, para ficar tudo mastigado para o corretor, entendeu isso? Beleza. Feito isso, a realidade vivenciada por Kate será, em breve, apenas uma ficção. Beleza, galerinha? Entenderam aí como que é a nossa proposta? A proposta, ela é um pouquinho mais complexa, é um pouquinho mais trabalhosinha, eu sei que é, mas se fosse fácil, não era pra gente, né? Se fosse fácil, era para todo mundo. E não é para todo mundo, é para poucos, é para uma minoria, galerinha. Então, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero que vocês, em casa, façam essa mesma análise que eu fiz com essas duas aqui, ó, redação 39. Eu estou para lançar um e-book com 100 temas de redação, então eu estou nessa missão aí, ó. As redações que eu escrevi no ano passado, eu estou reescrevendo, reestruturando, para que elas fiquem bonitonas. Então, vocês têm a 39 antes e depois. Fala, ô Emanuel! Ô, profinho, tudo bem? Diga para lá, diga para mim! Viu, profinho? Ali na conclusão eu vi que o senhor começou ali com a palavra-chave. É fundamental iniciar ali com a palavra-chave? Tipo, citar novamente a gordofobia? É importante você citar palavras do campo semântico da gordofobia, lembra? É importante você sempre retomar palavras do campo semântico. Precisa ser gordofobia? Não, pode ser qualquer outra palavra relacionada ali ao contexto da gordofobia. O que você não pode fazer é aquele início genérico, né? Aquela coisa, medidas devem ser tomadas para resolver impasse. O corretor não vai curtir muito isso. É errado? Vai zerar a tua redação? Não sei. Pode ter redação nota 1000 que vai ter medida deve ser tomada para resolver impasse? Pode. Mas, como eu falei para vocês aqui no início da aula, a correção do Enem está muito doida, muito conturbada, os corretores estão meio perdidos, então a gente vai evitar
ser prejudicado por conta de uma falha no processo que não é nossa, é nossa responsabilidade. Beleza? Beleza, então eu vi que agora mudou bastante coisa na correção, mas já vamos colocar em prática a partir de Muita coisa amanhã. mesmo, muita coisa. Inclusive, galerinha, eu queria justamente fazer um desenvolvimento com vocês com base no tema da semana, tá? São agora 10 para as 7. Eu pretendo ficar com vocês aqui até 7h20 no máximo, que eu tenho da aula do Master UERJ. Então, a gente vai agora fazer o primeiro desenvolvimento da nossa redação da semana. E se der tempo, a gente faz também a conclusão. E eu vou deixar para vocês fazerem metade da redação, vocês, e a gente faz metade aqui agora. Não vou fazer a redação inteira, porque não vai dar tempo, e porque senão você vai mandar uma redação idêntica e vai todo mundo tirar o 1000, né? Seria ótimo, né? Mas, inclusive, reduziria o trabalho dos meus corretores. Mas eu vou fazer metade com você aqui agora, e a outra metade você vai fazer de forma autônoma aí, em casa. Beleza ou não beleza? Já viram o tema ou não? Bota pra mim qual o tema da semana aí. A Maria Yasmin já recebeu. Bota aí o tema. Portanto, uma intervenção faz essa área. Exatamente, ó. Inteligência artificial, limites e desafios. Caraca, que tema é esse? Meu Deus. Então, bora. Bora, Bill! Deixa eu fazer. Tu conseguiu ver legal aqui, então? Não, né? Beleza. Então, vamos lá. O tema é inteligência artificial, limites e desafios. Repara que esse tema, ele foge um pouquinho daquele tema padrão Enem, tipo, meios para combater um problema, meios para combater crimes cibernéticos. Ele é um tema que fala assim, quais são os limites da inteligência artificial, quais são os desafios da inteligência artificial. Beleza. Aí vai exigir de você um pouco de esforço, tá? Porque eu quero que você chegue lá na prova do Enem preparado para todos os temas. Não quero que você fique lá desestabilizada. A pior coisa do mundo para você que está estudando o ano inteiro é chegar lá no Enem e ficar desestabilizado, traumatizado, ficar com o teu emocional fraco. É por isso que o aulão de cinema, para quem puder ir, vai ser muito bom, porque eu vou te ajudar a você treinar o teu emocional para o dia da prova. Então, qual que é a crítica principal para esse tema? Faz o planejamento CDA, o direito relacionado e qual que é o argumento, quais são os dois argumentos para esse tema. Valeu. Crítica principal. A gente vai ter que arrumar um jeito de fazer uma crítica que contemple tanto os limites quanto os desafios. Beleza? Então, como é que vai ser? Crítica principal, a inteligência artificial. Então, o uso inadequado a negligência quanto ao uso da inteligência artificial representa grave problema. Pronto, porque se eu não... Entenda uma coisa, galera, toda vez que eu tenho um tema assim, limites e desafios, é porque o tema ele quer que eu proponha um equilíbrio. O limites e desafios entre liberdade de expressão, um equilíbrio. Limites e desafios entre o uso da internet, equilíbrio. Então, equilíbrio, ele tem a ver com negligência. Quando você usa uma coisa de forma desequilibrada, você está sendo o quê? Você está sendo negligente com relação ao uso dessa coisa. Pronto. Já então consegui fazer minha tese. Consegui fazer minha crítica principal. Qual que é o direito? Bota aí, galera, nos comentários. Qual que é o direito relacionado a esse tema? Inteligência artificial. Privacidade? Não, privacidade não. Vocês têm que entender o tema. Entender o tema. Galera, prestem atenção numa coisa. Qual que é a palavra-chave do tema? Qual que é a palavra-chave do tema? Bota aí. Qual que é... a gente não fez essa análise, né? Dei mole, pulei também. Palavra-chave do tema, qual que é? Inteligência artificial. Exatamente. Palavra-chave é inteligência artificial. Por quê? Porque é a origem do problema, a origem da discussão. Então, perfeito. Inteligência artificial, a pessoa que ela não tem acesso à inteligência artificial, ou que ela tem um acesso, mas não sabe usar muito bem, ou ela tem acesso e usa mal, usa de forma negligente. Qual que é o direito que está relacionado à inteligência artificial? ChatGPT, inteligência artificial, tipo, de alguns sites e tal. É o direito à tecnologia, direito ao acesso à tecnologia. Galera, inteligência artificial, o direito está relacionado a ele é o direito à tecnologia. Beleza? Então, como é que vai ser a introdução? Vai dizer que a Constituição Federal, então, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assegura todos os direitos à tecnologia. Todos nós temos o acesso à tecnologia, só que a gente não sabe lidar bem com essa tecnologia. Quando você tem uma inteligência artificial ou que você não usa,
ou que você não usa bem, você não está sabendo usar muito bem a sua tecnologia, beleza? Vai estar errado se eu colocar, por exemplo, alguém falou segurança? Não está errado falar de segurança, mas você está restringindo o tema para uma discussão só. Você está restringindo o tema para um tipo de situação. Está errado se eu falar sobre educação? Está restringindo o tema para educação. Ou seja, se você fala sobre educação, todos os seus argumentos, toda a sua discussão vai ter que ser voltada para a escola. Eu não quero... Aqui, o tema falou de educação? Fala para mim, galera. O tema citou em algum momento a palavra educação? Não, não citou. Você entendeu a parada ou não? Show de bola. Ô, professor, bem rapidinho. Diga. Aí, no caso, eu colocaria a ONU, como sempre, só que não acha que ia ficar muito estranho, tipo, falar sobre esse, como é o direito mesmo? Que eu esqueci Tecnologia. agora. A tecnologia é. Aí, tipo, não ficaria meio estranho, não? Tipo, relacionar a ONU com isso? Ou não? Então, aí a pergunta que você tem que se fazer é: a ONU fala de tecnologia? Aí tu vai responder: não sei. Como é que você sabe dessa resposta? Se a Constituição fala de tecnologia, a ONU também fala. E a Constituição, ela fala sobre tecnologia. Você tem direito, acesso aos meios tecnológicos e telemáticos, né? Eles falam tecnológico telemático. Então, não é errado você relacionar a ONU à tecnologia, até porque todos nós temos acesso, por lei, a um ambiente digital, a tecnologia, os meios informáticos. Tem uma pessoa que estava até falando comigo, que é a Sofia, eu não sei se ela, enfim, que ela falou no individual para mim, eu acho que não está acessível para todo mundo. Ela falou direito à inclusão. Poderia ser ou ficaria muito distante? Porque eu Olha, acho que caberia mais no caso da ONU, não sei. Ou então é impressão minha. então, vamos fazer o seguinte, a gente tem que... Nada é escrito em pedra. Tudo que eu quero que você faça é, se você coloca um direito relacionado que vai te restringir, aí você tem que repensar esse direito. Por exemplo, se eu coloco o direito à educação, eu estou restringindo a discussão para as escolas. Se eu coloco o direito ao acesso à segurança, eu estou restringindo a falar sobre crimes na internet. Se eu falo sobre tecnologia, eu posso falar de educação, posso falar de segurança, pode falar de acessibilidade. Então, me abre um leque de possibilidades. Então, as escolhas que vocês fazem agora no projeto de texto vai determinar se vocês vão ter facilidade ou dificuldade na hora de desenvolver redação. Então, tá errado? A resposta é não, mas vai te dar uma restringida, e aí depois você que vai sofrer com essa restrição que você mesmo criou. Então, minha sugestão, encontre um direito que seja amplo, relacionado ao tema mais amplo, que te dê liberdade para falar sobre crimes cibernéticos, sobre desigualdade de acesso à educação digital por inteligência artificial, que a gente sabe que nem todo mundo, nem todas as escolas têm. Então, essa é a minha resposta. Beleza? Beleza. Argumentos, então, para esses temas. Aí, aqui, a gente vai ter que falar sobre uma coisa. A gente vai ter que entender quais são os dois argumentos relacionados à inteligência artificial. Quais são os problemas relacionados à inteligência artificial. E aí eu quero a sugestão de vocês. Quando a gente fala em inteligência artificial, quais são os desafios e quais são os limites? Desafios é aquilo aonde eu quero chegar. E limite, até onde eu posso ir. Vamos começar a falar pelos limites. Até onde eu posso ir com a inteligência artificial? Tem gente que usa inteligência artificial para o bem, para o mal. A gente viu que houve eleições que foram forjadas por conta de robôs que replicavam comentários da internet, que replicavam a questão de desinformação. Existem pessoas que usam a inteligência artificial de forma para aplicar golpes na internet, para se passar por outras pessoas, para copiar trabalhos na internet, para ferir direitos autorais. Então, quando eu uso a inteligência artificial de forma nociva, qual que é o argumento que eu posso usar? O argumento da maldade humana. Então, há pessoas que usam a inteligência artificial de forma excessiva, excedem os limites da ética da inteligência artificial, e por isso nós estamos cometendo atitudes maldosas, percebendo ou não percebendo. Então, por exemplo, tem gente aqui na Master que copiou, mandava redação copiada do ChatGPT. Botava um tema lá e a pessoa editava lá o tema e mandava para correção. Só que a pessoa esquece que a nossa correção ela passa por inteligência artificial também. E aí o corretor identifica que aquela redação ela foi feita 100% com inteligência artificial. Ou seja, a pessoa usou de forma errada. Então, ela usou de forma inadequada a parada. E o argumento 2? O argumento 2 são os desafios. Até onde eu posso ir com a inteligência artificial? Então, aonde eu quero chegar? Desafios. Então, vou falar sobre aqui desigualdade. Então, eu vou dizer, se por um lado, há pessoas que
usam a inteligência artificial para o mal, há pessoas que nem têm acesso a essa inteligência artificial porque elas estão muito pobres. E quem não tem acesso a essa inteligência artificial vai ficar para trás. A Sofia comentou uma coisa muito certa aqui, ó. É claro que quem desenvolveu a inteligência artificial não ficará sem emprego. Como é que é? Quem desenvolveu a inteligência artificial não ficará sem emprego. Na verdade, o que a Sofia quis dizer ali é o seguinte: quem souber usar a inteligência artificial não fica sem emprego. Agora, quem não souber vai ser substituído por alguém que sabe usar. Entendeu a parada, não? Eu falo sempre isso com os professores aqui do meu curso. A inteligência artificial vai substituir o homem? Não. As pessoas vão ser substituídas por outras pessoas que sabem usar a inteligência artificial e que têm acesso a ela. Porque a gente sabe que é uma minoria. Eu fiz uma live agora no Instagram, tinham 250 pessoas e tinha muita gente perguntando o que era ChatGPT. E me assusta hoje alguém perguntar o que é o ChatGPT. Me assusta porque eu estou numa bolha aqui, estou na bolha no Rio de Janeiro. Se você fala de ChatGPT com alguém, qualquer pessoa fala sobre ChatGPT. Só que eu sei que nem todo mundo tem acesso a essa informação que a gente tem hoje. Olha aí, tá vendo? A Nayara perguntou, o que é isso mesmo, ChatGPT, tá vendo? ChatGPT é uma das principais ferramentas de inteligência artificial. Show? Ó, tá vendo? Ó, mais uma vez estou na minha bolha aqui. Então é isso, maldade humana e desigualdade social. Beleza. Ó, show. Aí agora a gente pode escolher um dos argumentos para fazer aqui. Ou a Sara falou que o pai dela não sabia, que ficou em choque quando mostrou. Caraca, muito doido, hein? Muito bom, beleza. Então, Profinho, posso Opa. tirar uma dúvida rapidinho? Claro. O egoísmo humano não se encaixaria como argumento? Me explica um pouquinho aqui como é que você relacionaria o egoísmo com... Porque a inteligência artificial, ela foi desenvolvida e tudo mais, e somente como eu quis passar na mensagem que eu escrevi, só que eu não escrevi muito bem, é que vai ter a substituição por pessoas, que nem você falou, que sabem mexer com a inteligência artificial. Então, certas profissões vão ser inativas porque a inteligência artificial já ocupa o lugar dessas pessoas, como as caixas de mercado, que agora tem aquele caixa que você vai lá e faz sozinho. Uhum. Então, meio que eu encaixaria assim, sabe? Você ter a evolução da inteligência artificial, mas você não pensar no próximo que estaria perdendo emprego por conta disso. Então, eu gostei muito do teu comentário, mas quero que você reflita um pouquinho aí agora. Vamos pensar junto. Imagina só que eu e você estejamos no mercado aqui em frente, o Vianense, e trabalhando e tal. Beleza. Você está tendo acesso aqui ao curso. Aí eu abro aqui o ChatGPT para você e pá, te ensino. E aí, mês que vem, o Vianense, ele colocou lá, tipo, só os totens, tirou, mandou embora as caixas. E falou assim, galera, mas eu vou precisar de alguém para poder operar o sistema aqui. Quem vai saber? Você vai ser egoísta se você aceitar a vaga e eu não? Porque eu não tive acesso, à inteligência artificial, vamos supor, né? Eu não tive acesso na minha escola, eu nem sei o que era. Se você aceitar... Não, agora me responde de verdade. Se você aceitar, você está sendo egoísta? Não está sendo egoísta. Mas, qual que é o problema que aconteceu? Você teve acesso e eu não tive acesso. Quando você tem acesso a uma coisa e eu não tenho acesso a essa mesma coisa, qual que é o nome desse problema? Desigualdade social. Desigualdade social. Por isso que eu estou falando que o argumento da desigualdade ele vai falar sobre isso. A Sofia que assumiu o meu lugar, ou assumiu aquela vaga porque ela se preparou, que ela teve oportunidade de se preparar melhor, ela não está sendo egoísta, porque alguém vai ter que se preparar, senão nem a Sofia nem o Vinícius vão conseguir a vaga. E o Vinícius vai ter que contratar uma terceira pessoa. Mas o Vinícius não teve oportunidade de conhecer as ferramentas e não sabia, porque a escola dele não tinha falado sobre isso, ou porque ele não tinha um telefone, ou porque o meio onde ele vivia ninguém falava sobre isso. Tem isso, né? Às vezes a pessoa mora no Rio, ela tem telefone, ela tem internet, mas o meio onde ela vive fala sobre futebol, fala sobre aposta na internet naquele Sporting Bet, a pessoa vai dar aula, porque aquele meio dela fala só sobre isso, fala só sobre coisas que não agregam para o conhecimento. Então, acho que a desigualdade seria melhor. Entendeu, Sofia? Beleza, entendeu. O argumento da maldade humana, ele tem muito a ver também. Tipo, às vezes a pessoa, ela sabe usar e ela usa para o mal. Ela usa para golpe. Ela usa para forjar uma eleição. Então, como é que eu vou começar esse parágrafo? Diante desse cenário, vírgula, a maldade humana motiva o uso inadequado das IAs. Beleza? Se você usou inteligência artificial antes, você pode usar depois o IAS como a sigla, certo ou não? Todo mundo entendeu o tópico frasal, galera? Se entenderam o tópico, fala assim, ok. Tópico, ok.
O tópico frasal está cumprindo a regra? O tópico frasal está com a palavra-chave do tema? O tópico frasal está com o verbo no presente? Sim ou não? Fala, Gustavo. Ô, prof, boa noite. Eu não entendi como que seriam os textos motivadores que me guiariam no raciocínio de que existe uma desigualdade ou que existe uma maldade humana, porque só pela palavra limite e desafio eu fiquei meio sem entender. Não, mano, você tem que raciocinar. O texto motivador, ele talvez te direcione ou não. O texto motivador serve para isso. Mas eu trouxe esse tema justamente para você saber que ninguém vai te ajudar no dia da prova. Então você vai ter que raciocinar. E então eu já estou te falando. Quando, por exemplo, vamos lá. Vamos supor que a sua mãe fala assim, Gustavo, tu tem que ter limite. Quando ela fala isso para você, o que significa? O que você entenderia? Tem que ter limite. Fala. Eu não posso ir além de alguma regra que ela me colocou ali. Se ela fala isso, é porque você já está indo contra alguma regra, sacou não? Sim, Gustavo, sim. você tem que ter limites. Ou seja, você já está infringindo alguma regra. Você já está usando errado. Pô, você está vendo TikTok 24 horas por dia, Gustavo, você tem que ter limites. Então você está usando de forma inadequada. Até onde você pode usar? Então o limite é isso. O limite é quando você está infringindo alguma regra e aí, beleza. Aí agora pensa comigo. Como que eu sei que eu vou escolher a maldade humana? Pensa, se alguém está infringindo alguma regra, é porque ela está infringindo porque ela quer. Porque ela sabe quais são as regras. Ela está sendo negligente, ela está sendo maldosa. Entendeu a parada? Aí agora quando fala em desafios. Quando fala assim, Gustavo, usar a inteligência artificial é um desafio. O que isso quer dizer? O que você entenderia? Usar a inteligência artificial é um desafio. Que algumas pessoas têm dificuldade e aí eu já raciocinei da falta de acesso de conhecimento. Exatamente. E por que algumas pessoas têm dificuldade em usar uma inteligência? Porque elas não querem, que elas são ignorantes, que elas não querem saber? Ou que elas não conseguiram, não tiveram oportunidade? Eu ampliaria a falta de oportunidade. Falta de oportunidade. E quem tem falta de oportunidade é porque às vezes não tem dinheiro, às vezes não conseguiu estudar numa escola boa, às vezes não conseguiu ter uma internet de qualidade, às vezes não tem telefone, ou às vezes tem que trabalhar muito e não tem a oportunidade de estudar, de se aprimorar. E quando alguém não consegue fazer alguma coisa porque ela não teve oportunidade, qual que é o nome desse argumento? Desigualdade. Então, respondendo a tua pergunta, o texto motivador vai te dar essa informação? Talvez sim, talvez não, mas você tem que pensar. E é você que tem que construir esse projeto de texto, beleza? Então, a ideia que o senhor, assim, de um modo geral, se vier essas duas palavras-chave, assim, tipo limite, desafio, que geralmente vem uma, é bom que eu me direcione em um argumento falar sobre um, no outro desenvolvimento falar sobre o outro. Exatamente. É basicamente isso que eles querem. E na ordem, né? Você percebeu que eu tô falando na ordem? Tipo, limites, eu falo de maldade. Então, o argumento 1, ele vai falar sobre limite. Limite. Tem que ter limite, irmão. E o argumento 2, eu vou falar sobre o quê? Desafio, beleza? Pode ter pessoas que vai focar em um só desses e pode acabar tangenciando, né? Ou fugindo da ideia. Exatamente. Se você fala só sobre os limites, ou se você fala só sobre desafios, você está tangenciando o tema, beleza? Esse tema é um dos mais difíceis desse ano, já perceberam isso, né? Não é que o tema seja difícil, mas a forma como o tema foi apresentado é uma forma desafiadora. Show? Vamos lá que eu tenho que acabar esse que tem que dar para o R. Beleza, Gustavo? Expliquei, né? É que tu tá Obrigado, professor. A pessoa, quando tá sem a câmera, eu não consigo ver a cara dela, que às vezes o aluno, quando não entende nada, ele fica assim, ó. Ah, tá, entendi. Mas entendeu também. A maldade humana motiva o uso adequado das inteligências artificiais. Show! Para falar de maldade humana, bora falar da Hannah Arendt. Faz o básico, faz o certo nesse sentido. Hannah Arendt, expoente filósofa alemã, desenvolveu o conceito de banalidade do mal, segundo o qual, beleza. Aí, repara que eu não estou em nenhuma consulta, né? Eu sei a ideia da Hannah. O que eu vou fazer agora? Eu vou, de alguma forma, colocar aqui, vou explicar o conceito dela, já meio que levando para o tema. Ou seja, as pessoas cometem atitudes cruéis quando elas querem. Vou ter que explicar isso. Desenvolveu o conceito de banalidade do mal, segundo o qual os indivíduos costumam cometer atitudes cruéis para atingir seus objetivos. Beleza, galerinha. Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Estou explicando a teoria da Hannah e já coloquei aqui, ó. Costumam cometer atitudes cruéis para atingir seus objetivos. Eu estou colocando a palavra para atingir seus objetivos para poder me ajudar a escrever, a ficar dentro do tema. Entenderam a parada?
Não, né? Vou explicar daqui a pouco então, vocês vão ver que vai ficar bem claro agora. Ó, então o repertório foi, né? Repertório da Hannah Arendt, tá. A Hannah Arendt fala de inteligência artificial? Sim ou não? Não fala. O livro dela não fala sobre inteligência artificial. Então seria errado dizer Hannah Arendt afirma que as pessoas usam inteligência artificial para o mal. Estaria errado dizer isso, porque ela não fala de inteligência artificial. Ela fala de maldade. Então agora a gente vai relacionar essa ideia da Hannah Arendt com a maldade. Vamos ver assim, ó. Sob essa lógica, muitos cidadãos utilizam as inteligências artificiais, utilizam a inteligência artificial de forma imprópria. Beleza, galerinha. Show? Tá ok esse raciocínio aqui, sim ou não? Já dá para dar um exemplo? Olha, não tá exatamente. O Silvio falou certo. Ó. A Lara fez uma pergunta. Não entendi muito bem a diferença entre limites e desafios. Os dois atuam como uma barreira para a solução do problema. Exatamente, Lara. Os dois são problemas. Muito boa essa pergunta, Lara. Presta atenção aqui em mim agora. Ó, tanto os limites quanto os desafios, ambos são coisas problemáticas. Só que o limite é um problema que acontece por conta da minha maldade, por conta do meu jeito impróprio de utilizar, e os desafios acontecem por conta da minha inexperiência, ou então da minha desigualdade, da falta de oportunidade de usar. Ou seja, o limite ele tem mais a ver com coisas erradas que as pessoas fazem. Vou explicar assim. Limites é igual. Coisas erradas que as pessoas fazem usando IA. E o desafio tem a ver com o quê? Falta de oportunidade de utilizar as IAs para seu benefício. Você entendeu isso agora, Lara? O limite, ele é uma coisa errada que as pessoas fazem com IA. Então, se eu estou fazendo coisa errada, tem que ter limite. E o desafio? Quando eu não sei e eu tenho pouca oportunidade e tal. Então, se por um lado tem gente que usa mal, por outro, tem gente que nem sabe que existe, por isso não usa e por isso está na desigualdade, beleza? Não estou dizendo que é simples, não. Então, se vocês têm dúvida, tem que tirar agora, hein? Beleza. Não tem retomada, né, galera? Ano passado, sob essa lógica, ele já cumpria a função da retomada. Agora não mais. Tem que ter uma retomada clara. Tem que ter a palavra Hannah, tem que ter a palavra Arendt, tem que ter a palavra filósofa, tem que ter a palavra conceito para marcar, ou alguma delas, não precisa ser todas. Muitos cidadãos, sob essa lógica, muitos cidadãos utilizam a inteligência artificial de forma imprópria. Muitos cidadãos praticam a maldade denunciada por Arendt e utilizam a inteligência artificial de forma imprópria. Beleza. Profinho tá repetindo maldade aqui? Não. Não, tá repetindo maldade não. Beleza. Profinho? Diga lá. Fala, Rapidão. Aí na frase filosófica, quando o senhor fala assim, costumam cometer atitudes cruéis para atingir seus objetivos. Eu já tô tão bitolado com essa ideia de lacuna que eu já ficaria com medo de colocar assim, tipo, e o corretor se perguntar, que atitudes cruéis? Eu teria que dar um exemplo aí no repertório? Tem que dar um exemplo, mas não no repertório. Você vai dar um exemplo dessas atitudes cruéis na parte da exemplificação. Se percebeu certo, mano, tem uma lacuna ali sim, tá? Só que essa lacuna vai ser sanada no momento da argumentação. Então não tem problema não. Entenda uma coisa, lacuna argumentativa vai aparecer, só que em algum momento vai ter que fechar ela. Beleza? Se você ficar se você ficar na neura de nunca abrir uma lacuna, tu não vai escrever redação, porque redação necessariamente vai, às vezes, falar uma coisa genérica, depois especifica. Beleza ou não beleza? Certo. Então, em todo o repertório que eu trouxer identificar essa ideia, eu já vou resolver ela na próxima linha e não vai ter problema. Tem que garantir que ela vai ser resolvida. Então, se aqui eu não falar, não der exemplo de golpes cibernéticos, não der exemplo de fraude das eleições, fala mais coisa aí que as pessoas usam plágio de trabalhos acadêmicos. Se eu não der esses exemplos de coisas cruéis envolvendo inteligência artificial, aí eu me ferro todo, beleza? Vamos pensar aí, galera. Coisas inadequadas que as pessoas cometem, as pessoas fazem, utilizando esse tipo de inteligência. O Rico sabe, né? Que a inteligência pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal. Fala, Gustavo. Não estou deixando tu falar. Rapidão. Que nem naqueles repertórios da omissão do Estado que fala. O Estado devia garantir direitos básicos. Não necessariamente eu preciso dar ali já o exemplo de que direito é, né? Não necessariamente. Se puder, já tá ok, né? Se não puder, não tem problema. Se não puder, não tem problema. Aqui não dá para dar exemplo. Ah, tá bom.
Por exemplo, aqui não dá para colocar assim, ó, como golpe na internet. Não dá para colocar aqui, por quê? Porque a Hannah Arendt, ela não falou sobre golpe na internet. Então, se você colocar isso aqui, esse exemplo aqui, você está colocando uma coisa na boca da Hannah Arendt que ela não falou. Então, não dá. No caso lá dos direitos básicos, é exemplo da educação, de fato, o John Locke ele fala sobre a educação, os direitos naturais, vida, liberdade, propriedade privada. A Hannah Arendt não fala sobre isso, beleza? Vamos seguir. Sob essa lógica, muitos cidadãos praticam a maldade denunciada por Arendt e utilizam a inteligência artificial de forma imprópria, beleza? Se eu quiser, eu posso deixar a palavra imprópria até um pouco mais forte, de forma nociva, que é nocivo, algo que acaba com a dignidade das outras pessoas, beleza? Então, aqui tem a palavra-chave do tema, que é qual? Inteligência artificial. Tem a retomada clara da Hannah Arendt e tem o raciocínio da maldade, perpetuando. Show. Beleza, então aí, ó, raciocínio tá ok. Depois que eu faço o raciocínio, eu vou dar o quê? Um exemplo. Quais são as 3 palavrinhas exemplificativas que a gente usa quando a gente está ligando frases, haja vista, já que, na medida em que? Haja vista. Aí, 2 exemplos. 1 ou 2 exemplos. Beleza. Haja vista haja vista os golpes cibernéticos com uso de robôs, vírgula, bem como, fala mais um exemplo aí de coisas erradas, bem como plágios de conteúdo autoral realizados por um sinal de inteligência artificial, IA já usei, inteligência artificial já usei, tal, colocar pelas novas tecnologias. Poderia colocar ferramentas tecnológicas, sei Boa, lá? realizado por essas ferramentas, realizados pelas ferramentas tecnológicas. Beleza. Ou então, eu posso tirar o haja vista e colocar assim, a exemplo dos golpes cibernéticos com uso de robôs, para deixar claro que eu estou dando exemplos, né, que não são só esses 2, existem mais, só que não vai dar. Então, vai ser, sob essa lógica, muitos cidadãos praticam a maldade denunciada por Arendt e utilizam a inteligência artificial de forma nociva. A exemplo do quê? Golpes cibernéticos com os robôs, bem como plágios de conteúdos autorais, músicas, documentos, arquivos, músicas, documentos, arquivos, sei lá. Isso aqui também não precisa não, tá, galera? Só tô dando uma incrementada aqui no pavão. Aí, ó, muito bom aí, ó, deepfake, já o Valim falou certo, deu aula. Olha aí, deep web, deepfake, né? Aquela fake news show de... E aí eu fecho o parágrafo assim, ó, assim, enquanto a crueldade for a regra, as novas tecnologias serão utilizadas contra os indivíduos. Beleza, aí, ó. Foi. Fiz o parágrafo bonitinho. Olha aí, muito bom, ó, quando coloca o rosto de uma pessoa em outra, muito bom. Teve muito isso, né, nas eleições, né? Nas eleições, você não poderia acreditar nos vídeos que você vê, isso é absurdo, né? Porque os vídeos eles podem ser recriados, montagens. Recriados por quê? Por inteligência artificial. Eu uso várias ferramentas de inteligência artificial aqui para produzir conteúdo. Por exemplo, teve uma ferramenta que eu uso e ela reconstrói o áudio. Então, às vezes, tu grava essa ferramenta aqui que eu acho muito top, uma ferramenta aqui, ó, ela reconstrói o áudio, você coloca aqui, e aí ela faz de novo o áudio. E aí você pode usar isso aqui para uma aula, né? Você pode refazer o áudio. Tem uma outra ferramenta que eu uso muito, que é essa aqui, ó. Se eu gravar um vídeo e eu não olhar para a câmera, essa ferramenta, ela automaticamente vira a minha cara para a câmera, mesmo depois de já ter gravado o vídeo. Essa que bota legendas automáticas, que é um bagulho doido, cara. A inteligência artificial vai dominar o mundo. Já tá dominando, na verdade, né? Beleza, galerinha. Show. Fizemos, então, o desenvolvimento. Agora chegou o momento de a gente fazer a proposta de intervenção. Eu sei que eu não fiz o outro desenvolvimento, nem vou fazer. Mas, com o que eu já fiz aqui, já dá para a gente começar a estruturar a nossa proposta. Então, como é que vai ser a minha proposta de intervenção? Vamos fazer junto aqui agora. Eu quero agora que vocês, ou que pelo menos alguém aí que seja mais soltinho, ou que já esteja um pouco mais à vontade com esse modelo de redação, que me ajude a fazer. Como que eu começaria esta proposta, tá, de intervenção? Reafirmando a minha tese. Qual que é a minha tese? A negligência contra o uso da inteligência artificial para não dar problema. Então, vou colocar assim, ó. Não precisa ser necessariamente essa frase, tá, galera? Mas tem que ser alguma coisa que tenha a ver com negligência, com desafios, com limite. Então, é urgente, portanto, que a inteligência artificial
seja utilizada de forma justa e responsável. Botei a palavra justa porque, às vezes, as pessoas não têm acesso igualitário. E a palavra responsável tem a ver quando ela é usada de forma irresponsável. Então, estou reafirmando a minha tese, tá? Eu posso também colocar a palavra desafios e limites. Há de se discutir, eu posso colocar assim, ó, há de se discutir, portanto, acerca dos limites e desafios da inteligência artificial, beleza? Também pode ser assim, ó, relacionado com a palavra do tema. Ok aqui? E qual que vai ser o agente da proposta de intervenção? Pode ser qualquer um. E eu vou escolher aqui, ó, nesse sentido, vírgula, as escolas e o Ministério da Educação, beleza? Vamos fazer aqui, então. O que eles têm que fazer? O que as escolas têm que fazer? Elas têm que resolver o primeiro problema. Qual que é o primeiro argumento? Maldade humana. Como que a escola... Agora eu quero ouvir vocês, tá, monstros? Como que as escolas são capazes de resolver, ou pelo menos discutir, ou minimizar a maldade humana na utilização desses recursos? Diga lá. Alguém abre o áudio aí, vai. Debatendo sobre as consequências ou sobre o uso adequado da inteligência artificial. Muito bom. Só que, muito bom a tua fala, Gustavo, só que a minha sugestão é que você use a palavra específica do argumento que você usou. Entendeu a parada? Então, se você falou sobre maldade no argumento, tem que ter a palavra maldade na sua ação, na sua proposta, beleza? As escolas e o Ministério devem debater acerca do uso impróprio das IAs, motivado pela maldade humana. Beleza, aí pronto. A minha ação já está aqui. A ação está literalmente... muito bom. Eu também posso falar sobre o uso ético. Gostei, muito bom, Letícia. Muito bom. Salvou aqui, ó. Debater acerca do uso ético das IAs. Show de... Uso ético, de alguma forma, também tem a ver com a questão da maldade, então serve, tá? Tem que ser alguma coisa do campo semântico do argumento. E maldade tem a ver com ética, uso impróprio, uso nocivo, uso inadequado. Show de bola. Ok, galera, para ação? Todo mundo entendeu a ação? Se sim, dá um ok no chat aí, ou então faz assim na câmera. Beleza. As escolas e o Ministério da Educação devem debater acerca do uso ético das IAs. O que eu estou fazendo aqui agora nesse pedacinho? Eu estou fazendo aqui, quando eu falo escolas e Ministério da Educação, eu estou fazendo o agente. E quando eu falo devem debater acerca do uso ético das IAs, eu estou fazendo o quê? A ação relacionada ao argumento 1. Beleza, profim, estou construindo a minha proposta bonita. Por meio de quê? Por meio, escolas e ministério utilizam... políticas públicas, projetos pedagógicos, por meio de políticas públicas capazes de promover o uso adequado dessas ferramentas. Por meio de políticas públicas capazes de promover o uso adequado das ferramentas. Argumento 1. Essa aqui é o meio de ação, certo? Meio. Ok. Aí agora... abriu aqui uma lacunazinha. Quando eu falo políticas públicas, abriu lacuna. O que eu faço? Eu faço um detalhamento. O detalhamento, qual é a palavra que eu vou usar? Como told. E aí, o que eu faço agora? Eu vou lá para os problemas que eu levantei e vou ver e vou de alguma forma, vou falar sobre esses problemas. Eu vou falar sobre a questão dos golpes. Eu vou falar sobre a questão dos plágios de conteúdos autorais. Vou pegar esses exemplos e eles vão virar proposta. Políticas públicas como mini cursos que ensinem a combater golpes cibernéticos, ensinem a identificar e combater golpes cibernéticos promovidos com ferramentas digitais. Entendeu a parada? As pessoas vão fazer mini cursos, treinamentos e vão conseguir identificar esses golpes, identificar esses problemas. Show de bola. Se eu tiver mais espaço na minha letra, se eu tiver mais espaço aí no meu parágrafo, posso dar os exemplos falando sobre plágio, golpes cibernéticos, cópias de trabalhos acadêmicos. Show de bola. Então aqui eu tenho o meu detalhamento. Beleza. Finalidade agora. Essa iniciativa terá a finalidade... Lembra que o argumento 2, a gente não escreveu ele ainda, né? Desigualdade. O argumento 2, ele vai ter que falar um pouquinho sobre desigualdade. Essa iniciativa terá a finalidade de não apenas combater o uso impróprio, mas democratizar a inteligência artificial àqueles que não possuem
acesso. Óbvio, né? Porque se eu estou fazendo aí um mini curso sobre inteligência artificial, todo mundo vai ter acesso ao mini curso e vai democratizar de alguma forma isso. Então, aqui, ó, democratizar soluciona o argumento 2. Finalidade solucionando o argumento 2. Não necessariamente solucionando, mas pelo menos relacionada ao argumento 2, discutindo o argumento 2. Essa iniciativa terá a finalidade de não apenas combater o uso impróprio, mas democratizar a inteligência artificial para aqueles que não possuem acesso. Democratizar a inteligência artificial para aqueles que não possuem acesso. Aí agora um fechamento aqui para ficar bonitinho. A Sara perguntou, é obrigatório retomar o argumento lá que você usou lá em cima? Não, não é obrigatório não, tá? É assim, a partir da iniciativa, não, a partir da ação conjunta entre... Não, a partir da ação responsável, a partir da ação da comunidade, a partir da mobilização da comunidade, o Brasil, a população brasileira, poderá ter, de fato, acesso justo e responsável às inteligências artificiais. Beleza, galerinha. Acabou que eu fiz tudo, vocês não falaram nada. Não sei se eu não deixei vocês falarem, se vocês não quiseram falar, se vocês não conseguiram, se vocês ficaram tímidos, mas enfim, fiz aqui porque eu tenho que ir embora agora. Tem 1h40 já de aula. Quem vocês pensam que são para fazer uma aula tão boa, passar tão rápido? Meu Deus! A Priscila Miranda fez a pergunta. Com essa mudança, podemos usar modelos de conclusão? Pode, desde que vocês saiba solucionar os argumentos 1 e 2, beleza? E, na verdade, se você usa o meu modelo aqui, da Master, você já estava solucionando os argumentos 1 e 2 na sua proposta de intervenção. Se você estiver usando qualquer outro modelo de qualquer outra pessoa, aí tu tá enrolada. Olha aí, coisa bonita, olha só. Olha aí. Profinho? Diga. Quando o senhor fala solucionar o argumento 2, não é exatamente trazer uma solução como eu fiz com exemplo e tudo mais. É meio que citar ele, tipo assim, essa iniciativa terá a finalidade de, tipo, atuar sobre a desigualdade. Por exemplo, se eu falasse assim, eu já estaria solucionando a desigualdade? Exatamente, foi o que eu falei no começo da aula. Não necessariamente você precisa solucionar o argumento, até porque não dá para solucionar uma desigualdade num texto de 30 linhas, tá? Solucionar é acabar definitivamente com o problema. Ninguém consegue solucionar o problema de uma vez, mas pelo menos citar, mencionar, se relacionar com ele, o que ele chama de articulada, né? Proposta articulada. O que é uma coisa articulada? Ela toca. Esse aqui eu tenho aqui no meu escritório, tem um braço articulado, um articulado. Uma coisa conectada no outro, tudo conectado, entendeu? Não necessariamente solucionando, mas tem que estar conectado com a discussão que você fez antes. Beleza? Beleza. Show de bola, galerinha. Então é isso, ó. Essa aqui é a nossa proposta esse é um modelo de intervenção que eu passei para vocês lá no começo, lá em fevereiro, e ele já estava alinhado. Por isso que as pessoas perguntam assim, vai ter atualização da Master com as novas mudanças? Não, lindo, lembra? Vocês já estão muito à frente. E vocês estão percebendo isso agora. Beleza, galerinha? Então é isso. Muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. Fiquei muito, muito feliz, muito empolgado. Ficaria aqui por muitas horas e horas e horas e horas. Mas a gente tem outras coisas para fazer. Vocês também têm uma vida aí, né? Eu acho. Então, por enquanto, vocês têm uma vida. E é isso, galera. Beijo, tamo junto, valeu. E hoje é o último dia para você comprar o ingresso do Aulão de Cinema no segundo lote. Amanhã vira o lote que fica mais caro. Tamo junto, valeu, tchau!